Irmão, que coisa boa a gente chegar na igreja para começar mais uma semana, né? Celebrando ao Senhor. Primeira coisa, domingo, consagrando ao Senhor. Primeiro dia da semana, consagrando ao Senhor, declarando que Ele é bom, declarando que Ele é santo. Vamos aqui mais uma vez ministrar uma palavra. O tema da palavra de hoje é superando aquilo que achou ser insuperável. Superando aquilo que achou que era insuperável, aquilo que você achava que você não podia superar, essa luta, essa dor, essa circunstância adversa, essa situação no qual você está vivendo. Pode ser uma grande dor, pode ter sido motivado por uma perda, motivado por uma traição, motivado por uma falência, motivado por tantas questões. Deus tem uma palavra para você hoje, que você pode começar a entender, não a causa, mas aquilo que Deus Ele está permitindo que você passe, para que você possa ter uma experiência diferente com Ele. Não sei se você notou aqui, logo no início, tem aqui em cima, logo aqui no canto, tem história de Jó, porque vai ser a base da nossa ministração nessa noite. A história de Jó. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui conhecem a história de Jó, ou conhece um pouco a história de Jó, ou já ouviu falar, né, da história de Jó. Outros não conhecem, uns conhecem muito a fundo, outros não conhecem, mas alguns podem ter ouvido assim, que tem a paciência de Jó. Não tem nada a ver com paciência, tem nada a ver ver sobre essa questão da paciência. Não, muito pelo contrário. Jó, ele foi um homem que o próprio Deus, ele deu testemunho a respeito da vida dele. E o que ele enfrentou não foi nada fácil. O que ele enfrenta não é nada agradável. O que ele passa, ninguém pede para ter a experiência de Jó. Ninguém em sã consciência. A gente pede para ter a experiência de outros homens e mulheres de Deus. Mas o que Jó passou, de forma alguma. Se você não conhece a história, eu vou ler o início do que o livro de Jó fala a respeito desse homem. Jó capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim, a introdução diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro, justo, temia a Deus e se desviava do mal. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Além disso, tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais importante do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez. Convidavam as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e os purificava. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham em seu coração pecado e amaldiçoado Deus. Esta era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor disse a Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Satanás respondeu: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Acaso tu mesmo não puseste uma cerca em volta dele, da casa dele e tudo que ele possui? Tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos são espalhados por toda a terra. Estende, porém, a mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque diretamente nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Irmãos, olha, esse é um relato muito forte, mais forte ainda vai ser quando você chegar em casa e você ler o final do capítulo 1, e você começar a ler o capítulo 2 do livro de Jó. Porque olha como a Bíblia vai
apresentar Jó. E veja, não é um outro personagem bíblico que vai apresentar Jó. É o próprio Deus que vai trazer a apresentação de Jó. E Deus vai falar de Jó, não é para um outro anjo, não é para um outro ser da sua criação, não. Ele vai falar para Satanás. Ele vai dizer assim: você viu meu servo Jó? Olha como Deus está falando. Você viu meu servo Jó? É um homem íntegro, é um homem bom, é um homem que cumpre todas os meus preceitos. Ele é justo. Olha aí. Aí Satanás vai dizer assim: olha, quem deu testemunho de Jó foi o próprio Deus. Lembre disso. Não foi nenhuma pessoa, não foi um anjo, não. Foi o próprio Deus falando para Satanás. Aí o diabo vai dizer assim para Deus: também, né, Deus? O Senhor tem cercado ele com tanta bênção. O Senhor deu 10 filhos para ele. O Senhor deu dinheiro. O Senhor deu empregados. O Senhor deu para ele uma posição. Agora quer saber de uma coisa, Deus? Tire tudo isso dele e você vai ver a realidade dele. Ele vai negar o Senhor, como diz aí o texto, na sua face. Só que Deus conhecia o caráter de Jó. Só que Deus conhecia o coração daquele homem. Deus conhecia ao ponto de Deus dizer assim para Satanás: olha, você pode tocar em tudo que ele tem. Você pode tocar em tudo que diz respeito a ele, mas a vida dele você não vai tirar. A vida dele você não vai tirar. Eu não vou entrar aqui no mérito, não quero entrar no mérito teológico de como foi essa reunião do diabo com Deus, com os anjos, o diabo, Deus. Isso não vem ao caso. O que você tem que entender é o seguinte: um homem normal, natural, muito rico, mais importante do Oriente, mas era um homem temente a Deus. E olha o que esse homem fazia. Ele sacrificava a Deus pelos seus filhos. Olha como era o coração dele. Ele dizia assim: pode ser que os meus filhos eles tenham pecado contra Deus. Então, quer saber? Eu vou levantar um altar de sacrifícios por eles. Esse era Jó. Só que a Bíblia nos diz que Deus ele conhecia o caráter de Jó. A Bíblia nos diz que Deus conhecia exatamente o coração daquele homem, assim como Deus conhece o seu coração. Assim como Deus conhece aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está enfrentando. Assim como Deus conhece as suas dores, assim como Deus conhece as suas vitórias, assim como Deus conhece as suas alegrias, assim como Deus conhece as suas angústias. Você tem que entender uma coisa: Deus, Ele trouxe você aqui nessa noite para que você ouvisse essa palavra de que diante das circunstâncias da sua vida você não está só. Olhe, eu preguei há 15 dias atrás que Deus muitas vezes ele não vai mudar as circunstâncias, Ele vai nos dar força para enfrentarmos as circunstâncias. E a gente vai enfrentar esses desertos, vamos enfrentar essas dores, vamos enfrentar essas lutas, e não vamos enfrentar na nossa força, mas na força e no poder do Senhor. Esses versículos que nós lemos apontam para quem era Jó: homem íntegro, homem bom, não tinha o seu coração dividido. Deus confiava na integridade daquele homem a ponto de permitir que Satanás colocasse ele à prova. Deus permite que a integridade e a fé de Jó sejam provadas na mão de Satanás. Irmão, não é em qualquer circunstância. Deus permitiu que o próprio Satanás provasse a vida de Jó. Pode tocar em tudo, menos na vida dele. E aí, meu irmão, uma avalanche de desgraça começa a acontecer com aquele homem. Notícia atrás de notícia. Olha, caiu um fogo do céu, levou todas as suas juntas de jumentas. Olha, vieram os ladrões e levaram todos os seus bois. Olha, vieram outros e saquearam tudo que você tinha. Vinha um mensageiro trazer uma má notícia daquilo que Jó havia perdido, dos seus bens que haviam sido perdidos. De repente ele começa a perder tudo, todos os seus bens. E quando ele ainda está atordoado, chega uma notícia: olha, todos os seus filhos estavam reunidos, quando houve um vento do Oriente, quando houve um vento e a casa que eles estavam, ela foi destruída.
E a notícia é, Jó, que todos os seus filhos morreram. Não foi um filho nem dois, os seus 10 filhos, 10 morreram. Conversando com pessoas que já tiveram uma perda no nível de enterrar um filho, relatado para nós que essa dor é a pior dor que um ser humano pode enfrentar. Um pai enterrar um filho. Porque qual é o natural? O contrário. O contrário. Só que ele não foi um filho que morreu, foram 10. 10. Nessa hora, o capítulo 2 do livro de Jó nos diz que nessa hora, Jó vai rasgar suas vestes, vai vestir pano de saco, ali o coração dele é rasgado diante de Deus. Ali começa ali foi o início da grande provação de Jó. Perdeu todos os bens, enterrou seus 10 filhos, e a Bíblia ainda nos diz que ele foi surpreendido com uma doença terrível. Hoje aqui para a gente há um consenso, não há 99, não há 100% de certeza, mas há um consenso que foi um grande câncer de pele que aquele cara teve. Que ele não tinha, ninguém conseguia ficar perto dele, porque o seu corpo fedia, a distância, já sentia esse mau cheiro. Era Jó que estava ali. Antes o cara respeitado, agora o cara que está longe, que pega um pedaço de caco para poder coçar a sua pele na sua angústia. Não tinha ninguém perto dele, mas os caramelos da época, os caramelos, ficavam perto de Jó. É o que a Bíblia está falando. Olha o nível da perda desse homem. Olha o nível que chegou esse homem. E veja só, escute. Qual é uma das lições que eu e você, nós podemos ter de tudo isso que Jó está passando? Escute. Mesmo diante de toda e qualquer circunstância, lembre disso, Deus continua no governo de todas as coisas. Você pode ter passado ou está passando dores terríveis, Deus continua no governo de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle de toda e qualquer circunstância. Deus nunca perdeu o controle de nenhuma situação. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. Você quer uma mensagem? Deus continua sendo bom. Você quer uma verdade? Deus continua sendo amor. Você quer uma verdade? Deus continua sendo misericórdia. Deus continua sendo misericórdia. Deus continua sendo justiça. Deus, meu irmão, Deus está nosso Deus está na eternidade. Nosso Deus está na eternidade. Nosso Deus, Ele continua governando. E o seu governo é perfeito. O seu governo é perfeito. Mas entenda, vamos lá. Quando você lê o livro de Jó, e aqui você vê quanto eu estou incentivando você a ler esse livro de Jó. Nessa semana você lê esse livro de Jó. Quando você começa a ler, você vai ter essa percepção que quando você vai para o capítulo, no capítulo 2 ainda, Jó, ele quer, você vai ver que ele era um homem temente a Deus, ele quer compreender aquilo que está passando, aquilo que ele está vivendo, para poder ele enfrentar essa dor com fé e autoridade. Escute, quando nós submetemos as nossas dores, não para questionar Deus, mas para que a gente possa ter uma percepção, que eu preciso de fé, e eu preciso de autoridade do Senhor, para que eu venha enfrentar esses dias difíceis. Olha, esse caminho vai ser muito mais fácil de você trilhar. Você entendeu o que eu falei? Quando você perceber que tem uma percepção semelhante a de Jó, que nós precisamos de fé e autoridade divina, para que a gente possa enfrentar esse caminho, essa jornada vai ser muito mais fácil. Não é com a murmuração, não é com a reclamação, não. Entenda,
circunstâncias terríveis estavam acontecendo. Jó, ele não vai acusar Deus, ele não vai justificar para Deus, ele não vai justificar, porque eu vou me desviar, porque aconteceu isso comigo, porque o Senhor permitiu que eu vivesse essa circunstância, essas grandes perdas, essa angústia. Não. Jó quer compreender essas perdas para que ele possa enfrentá-las sem perder a sua integridade no Senhor. Enfrentá-las sem perder a sua integridade no Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20 a 22, diz assim: Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: No sair do ventre da minha mãe, no partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a continuidade. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Você está vendo? Ele tem um real entendimento daquilo que ele está passando. Ele não está fazendo uma vista grossa para a sua dor. Ele não está escondendo a sua dor, não. Meu irmão, essa frase, que muitas vezes a gente fala de forma poética, Deus deu, Deus tirou, louvado seja no Senhor, é muito difícil para Jó. Só sabe dizer a dor dessa frase quem já passou por isso. E se você não passou, como eu não passei, que Deus nos livre. Mas essas circunstâncias fazem parte da vida. Fazem parte. Aí Jó está dizendo assim: Deus me deu, Deus me deu, Deus tirou, louvado, Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Agora, vê o que é que ele faz, escuta. Tem uma sequência antes de ele falar isso. Tem uma sequência, ele levantou-se, rasgou o manto, raspou a cabeça e se lança em terra. Ele rasgou, meu irmão, rasgar o manto é rasgar o coração. Antes de dizer isso, ele rasgou o seu coração diante de Deus. Eu estou falando para pessoas aqui que podem estar passando por circunstâncias extremamente difíceis na sua vida. Escute, a saída para começar a pegar esse caminho, para que você possa voltar a sua caminhada, sabe o que é? É rasgar o seu coração diante do Senhor. É rasgar o seu coração diante do Senhor. Você não precisa ir para a rede social, você não precisa ficar falando para as pessoas, você precisa colocar o rosto no pó e dizer assim: Deus, me socorre. Deus, está difícil, nunca imaginei passar por isso, mas eu reconheço o que a tua palavra diz, que o Senhor continua sendo soberano. Eu estou passando esse momento, estou passando essa dor, estou passando essa circunstância, mas quer saber? Eu vou aqui, como diz aqui o versículo, eu vou rasgar o manto, vou rasgar o meu coração. Deus vai saber que está no meu coração. Raspar a cabeça aqui, meu irmão, raspar a cabeça aqui, nada mais é do que um sinal de humilhação, de dor. Reconhecimento da dor, faz parte, você tem que reconhecer a sua dor. Não dá para cobrir, não. E aí ele vai, o que é que vai dizer a parte final do versículo? Ele raspa a sua cabeça, ele rasga o seu coração e ele se lança na presença do Senhor. Aí depois que ele vai falar, ele se lançou na presença, ele se lançou na adoração, ele se lançou no reconhecimento de quem era Deus. Escute, eu prego para pessoas aqui que precisam reconhecer que Deus realmente continua no seu trono e que Ele é Deus. E dentro dessa circunstância adversa, é que você vai ter o seu encontro com Deus como você nunca teve. Guarde isso. Tem outro personagem na Bíblia que é o rei Davi. Até quem não vem para a igreja conhece as histórias de Davi. Mas tem uma história que quando a sua esposa Batseba, ela vai ter vai dar à luz o filho que Davi teve com ela. O primeiro filho, que Davi teve com ela.
aquela criança nasce doente. E a Bíblia nos diz que Davi, ele entra ali, aí ele vai fazer isso, ele vai botar a boca no pó, ele vai clamar a Deus, ele vai reconhecer Deus, ele vai fazer um jejum, ele vai estar orando até o dia, ele estava prostrado, até o dia que chegou a notícia. Ele ouviu seus conselheiros conversando, e Davi pergunta: a criança morreu? Os conselheiros ficaram com medo de dizer para Davi que o filho dele tinha morrido. A criança está viva ou a criança morreu? Mas eles disseram: a criança morreu. Aí Davi diz: agora não tem mais o que fazer. Ele levanta daquela circunstância. Entenda, irmão, quando ele levanta dali, ele vai levantar diferente. Ele vai levantar um homem diferente. Ele levanta, a Bíblia nos diz, ele levanta, ele vai tirar aquela roupa suja, aquela roupa de pano de saco que ali ele estava, vai tomar ali o seu banho, vai pentear o seu cabelo. Na minha história é assim, irmão, na minha história é assim. Ele vai pentear o cabelo, toma um banho, troca de roupa, não vai comer. Primeira coisa que ele vai fazer, ele vai adorar ao Senhor. Ele adora ao Senhor. Ele estava de um jeito, levantou, e quando ele levanta para adoração, já vai levantar outro homem. Porque naquela angústia, naquela dor, foi ali onde Deus deu uma força para ele. Deus vai dar uma força para Betseba, para a mãe do menino que havia morrido, para que eles pudessem continuar a vida. Irmão, a Bíblia não vai dizer, mas é claro que não foi fácil. E a gente não romantiza a dor, a gente sabe que é muito difícil, mas entenda, a vida continua, a jornada continua. Eu estou trazendo essa palavra, que é uma das palavras, escute, para a gente trazer uma das palavras muito difíceis, porque fala de realidade da vida. Mas eu estou dizendo para você o seguinte: entenda, meu irmão, minha irmã, você que está aqui acompanhando a gente no online, nós servimos ao Deus que nos dá força para que a gente possa superar aquilo que a gente achava que era insuperável, e essa força é recebida na bendita presença dEle. É com esse coração aqui, ó, quebrantado, é com esse coração aqui rasgado. E Jó, assim foi. Jó raspou a sua cabeça, adorou a Deus, mas aí a história continua. E agora ele está falido, não tem um centavo, não tem filhos e não tem saúde. E o tempo passa, e os dias vão passando. Quem está aqui? Até quando você vai começar a ler o capítulo 2, você vai ver que Jó começa a fazer perguntas para Deus. Jó começa a fazer perguntas para Deus. Aí, irmão, ó, perguntas para Deus. Fala assim, perguntas para Deus. Irmão, é aí que o negócio pode começar a ficar uma encrenca, viu, velho? É aí que o negócio pode começar a ficar encrenca. Porque veja bem, ó, presta atenção. Jó não amaldiçoou Deus. Jó não pecou contra Deus. Jó manteve a sua integridade, manteve a sua fidelidade, mas começou a fazer perguntas existenciais, perguntas filosóficas, psiquiátricas, emocionais, sociais. Começou a fazer todo tipo de pergunta para Deus. E veja, em momento nenhum, Deus vai no início desse capítulo 2, Deus vai recriminar Jó, não. Porque a gente aprende umas coisas, irmão, presta atenção, a gente aprende umas coisas quando a gente está na igreja, né, que a gente tem no chamado evangeliquez. Não pergunte a Deus por quê, pergunte a Deus para quê. Conversa, irmão. Eu estava vendo um comentário que diz que do capítulo 38 ao capítulo 42, Jó pergunta 16 vezes a Deus por quê. E veja, a Bíblia vai dizer que ele não pecou contra Deus. Mas é uma linha muito, muito tênue. Quem está entendendo o que eu estou falando? É uma linha muito tênue, uma linha muito justa. Irmão,
Eu já perguntei mais de 16 vezes a Deus. Muito mais algumas coisas, o porquê. Já perguntei. E Deus nunca recriminou. Mas guarda o seu coração disso. Porque o nosso coração é enganoso, sim ou não? Nosso coração é enganoso. A linha é muito tênue. Quando uma pessoa começa a entrar nesse nível, você vai começar a dar uma brecha muito grande para que o inimigo lance algo no seu coração, para que você azede o seu coração contra Deus. Por que Deus aconteceu isso comigo? Eu sou uma pessoa tão boa. Por que coisas, meu irmão, você pergunta, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Essa pergunta é quase da idade da terra. Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? A gente vai ficar dando explicação. Tem coisas que não tem explicação. Tem coisas que não tem explicação. Tem coisas que, tem dores que pessoas passaram que fizeram com que ela mesma perdesse a fé. Perdesse a fé em Deus. Meu irmão, é tudo que Satanás quer, que você perca a sua fé em Deus diante da sua dor. Mas escute, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo para fortalecer a sua fé. Sabe o que, meu irmão? O Senhor é o teu pastor. E nessa sua jornada a presença dele não vai faltar. Sabe o que Deus está dizendo para você? Que o Senhor é uma torre forte em meio à sua angústia. Sabe o que o Senhor está dizendo para você? Que Ele é semelhante aos montes Sião em volta de Jerusalém, guardando você. Ah, pastor, mas Deus não guardou a sua vida. Você está aqui hoje. Você está aqui hoje. Irmão, quantas pessoas... Irmão, a gente está em junho. Em junho. Quantas pessoas tiveram um livramento de morte esse ano? Levanta a mão, só para me saber. E você que acha... Bom, vocês têm certeza que tiveram um livramento de morte esse ano? Levanta a tua mão, tu também teve. Deus livrou. Quantas pessoas acham que tiveram livramento de morte? Eu acho que eu tive. Tem livramento que a gente nem sabe, né? Quantas pessoas de 2025 para cá achavam que não iam sair de uma situação extremamente difícil financeira e Deus começou a trazer uma resposta para você? Levanta a mão. Quem nos últimos 30 dias achou, teve um dia, uma manhã que você achou que não ia levantar da cama, você levantou? Acho que todo mundo passou por isso. E Deus levantou e Deus trouxe livramento para você aqui. E Deus te livrou. Tem um propósito do Senhor, tem um propósito de Deus. A jornada continua. A vida de Jó continuou. Só que ele está passando o cerne da provação. Lembra o contexto? O cara perdeu os 10 filhos, perdeu tudo que tinha, está doente. Ainda tem uns enviados de Satanás que se dizem amigos para ficar acusando ele. Já pensou? Olha a vida do homem. Olha a vida do homem como é que está. Ele está no cerne ali do problema. Ele começa a fazer perguntas a Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, meu irmão. Você é livre, tá certo? Você é livre para fazer as suas perguntas a Deus. Agora, você quer um conselho? Em vez de você ficar com as suas indagações que começam a ser um início de perda de fé, comece a declarar a palavra de Deus. Comece a declarar a palavra. Comece a declarar a palavra, porque a palavra é vida, porque a palavra é força, porque a palavra é ânimo, porque a palavra é um renovo da parte de Deus, é um bálsamo de alegria. Você escolhe. Você vai escolher. Nós escolhemos. Nós escolhemos. E veja, a Bíblia não está querendo tapar o sol com a peneira da dor de Jó. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E Jó começa a indagar a Deus. Irmão, entra comigo nessa história. Lembra como é que começa o capítulo 1? O diabo, Satanás, o cão, chega na presença de Deus e Deus vai dizer assim: você está vendo meu servo Jó? Quem deu testemunho foi Deus, está lembrado disso? Aí Jó começa a fazer perguntas para Deus. Quem aqui crê que Deus responde? Eu creio. Só que sabe como foi que Deus agiu com Jó? Jó queria respostas. Sabe o que Deus fez? Silêncio total. Silêncio total.
silêncio total. E se você ler o capítulo 2 até o capítulo 38, são os amigos de Jó acusando e Jó fazendo perguntas para Deus. Pode ter história. Você vai ver como isso se encontra. Sabe como Deus responde? Com silêncio. Resposta de Deus, silêncio. Mas não é Deus de promessa? É. Mas não é Deus de milagre? É. Não é Deus de resposta? É. É Deus de revelação? É. Mas na maioria esmagadora das vezes, Deus é Deus de silêncio. Ou quando Ele responde, são respostas monossílabas. Não, sim, avance, pare. Jó era um homem íntimo de Deus. Ele está ali clamando por uma resposta. E Deus está o quê? Deus está o quê? Em silêncio. E as perguntas de Jó, irmãos, tem a ver com as causas do sofrimento, as causas da fragilidade humana, os motivos que ele estava querendo ali encontrar para continuar com o coração reto diante do Senhor. Pode ser a sua história. Pode ser a sua história. Poxa, mas depois desse diagnóstico, depois de eu estar vendo essa doença, eu vou para a igreja por quê? Quem sabe você está começando a fazer essa pergunta. Mas depois dessa notícia, eu vou para a igreja por quê mesmo? Do que foi que adiantou? Sabe quem fez umas perguntas semelhantes a essa? Um levita. Um homem que foi criado no templo do Senhor para o serviço ou para a adoração a Deus. Levita. Salmo 75. Um dos filhos de Corá. Ele vai começar dizendo assim o salmo: bom é Deus para com Israel, bom é Deus para o seu povo. Ele vai começar assim. Aí depois ele vai continuar. Mas de que adianta vir aqui louvar a Deus se eu estou passando a prova e o cara que mora na minha rua é um trambiqueiro miserável, anda de carro novo, tem dinheiro, fica esbanjando saúde, e eu estou aqui doente, vindo te adorar doente. De que adianta? De que adianta? Eu vim aqui para o templo, para adorar, se eu não tenho, eu estou em falta na minha casa. E para ele não faltava nada, era levita, é outra história. Mas de que adianta eu ver tanta gente prosperando e tanta gente que não é temente a Deus, bem aos olhos dele, e eu que sirvo a Deus, estou aqui passando a prova, e não estou nem dando glória a Deus, estou aqui passando de que adianta isso? Ele vai começar a colocar a adoração, ele vai começar a colocar o fervor a Deus em xeque, diante das circunstâncias que ele estava vivendo, irmão. Isso é tão atual. Jó estava passando por isso, meu irmão. Até que um dos filhos de Corá, o levita, vai parar um pouco e vai dizer assim: mas quem não tem Deus só tem essa vida aqui na terra, e a vida aqui é tão breve, é tão passageira, e Deus, Ele é bom mesmo, Ele tem algo muito maior preparado para mim. Deus, o que tenho eu no céu além de ti, e o que há na terra que o meu coração mais deseja, senão a tua. Aí ele vai pedir perdão, ele vai dizer assim: Senhor, eu estava com o meu olhar onde? Meu Deus, eu tirei o olhar do foco, eu tirei o meu olhar do Altíssimo, eu tirei o meu olhar da tua promessa, eu comecei a olhar para o que eu estava perdendo, eu comecei a olhar para o que eu perdi, eu comecei a olhar para a minha dor, comecei a olhar para a minha angústia. Senhor, eu tenho que olhar para o alto, eu tenho que olhar para o Senhor, porque afinal de contas, o que tenho eu no céu além de ti, o que há na terra, que eu desejo mais do que a ti. A minha eternidade é na tua presença, a minha eternidade é com o Senhor na glória, a minha eternidade é numa terra onde não há choro, onde não há dor, onde não há circunstâncias difíceis, onde o sol da justiça brilha para sempre. Esse é o nosso fim, o fim dos filhos de Deus. Vamos morar no céu, meu irmão. Vamos
vamos morar no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. E quanto mais Jó queria a resposta, sim ou não? Sim ou não? Está aqui, irmão. Jó queria a resposta, sim ou não? Fazendo pergunta para Deus. Um capítulo, foram 36, irmão, são 36 capítulos do livro de Jó, só perguntando de Deus em silêncio. Aí, meu irmão, aí começa um negócio a virar. Capítulo 38, versículo 1. Olha o que é que diz a palavra. Bota aí, Isaac. Olha aí, ó. Versículo 38, capítulo 1. Versículo 1, capítulo 38, versículo 1, é isso mesmo. Então o Senhor respondeu a Jó, no meio da bonança. Foi? Foi? Então o Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade. Deus fala com você diante das suas tempestades, viu? Deus fala com você diante dos seus momentos mais difíceis. Deus fala com você no monte. Deus fala com você na sala da sua casa, no seu quarto. Deus fala em Israel. Deus fala com você aqui nesse lugar. Deus fala no seu banheiro. Deus fala no seu carro. Deus fala com você no seu trabalho. Não precisa estar tudo de boa para Deus falar. Não, Ele fala no meio da tempestade. Ele está falando com seus filhos. No meio da angústia, meu irmão, olha, no meio da tempestade, no meio da diversidade, Deus... meu irmão, aí Deus vai falar. Agora vê só, olha o que Deus vai falar. Vai dizer, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Meu irmão, fiquei com uma espina de Jó ainda agora. Quem é esse que acha que está sabendo das coisas? Quem é esse que está aqui me indagando 16 porquês, 40, 70 perguntas? Quem é esse? Quem é esse? Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou na eternidade. Sabe o que Deus está dizendo? Jó, você enxerga só agora. Você enxergou ontem. Eu estou enxergando lá na frente, Jó. Você não sabe de nada, Jó. Você não sabe de nada. Tudo isso eu permiti porque existe um irmão, tudo isso é como se Deus estivesse dizendo, eu estou permitindo porque existe um propósito muito maior lá na frente, só que você não está enxergando agora. Como Deus, são 10 filhos. Como Deus é a minha saúde. Como Deus, foi tudo que eu construí durante anos. Como foi a minha família. A resposta de Deus: prepare-se como um homem. Sabe o que é que Deus está dizendo para a pessoa nessa noite? Prepare-se, porque eu vou começar a agir. Prepare-se que eu vou começar a agir. Prepare-se como um homem, prepare-se como uma mulher, prepare-se como uma filha de Deus, prepare-se como um filho de Deus. Prepare-se. Agora eu farei perguntas e aí eu quero ver você me responder. Irmão, chegar em casa, lê Jó capítulo 38. Onde era que você estava, Jó, quando eu criei tudo? Onde era que você estava, Jó, quando eu coloquei os firmamentos da terra? Onde era que você estava, Jó, quando eu criei tudo que está aí no espaço? Onde era que você estava quando eu dei a ordem para a terra? Onde era que você estava, meu irmão? Deus está dizendo só assim: Jó, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se preparar. Sabe o que você tem que fazer, meu irmão, para você sair desse, para você começar a superar essa circunstância que você acha que é impossível? Começar a se preparar. Como, pastor? Como? Jó já fez, já mostrou. Rasga o seu coração, vista-se de pano de saco e humilhe-se diante do Senhor. É você e Deus na sua busca. Busque ao Senhor, rasgue o seu coração, adore ao Senhor. A preparação é: busque o Senhor como você nunca buscou antes. Deus está permitindo esse momento tão difícil de doença, esse momento tão difícil de perda, esse momento tão difícil de falência, pode ser o que for, de você sentir uma dor terrível. Deus está permitindo porque é nesse momento que você vai crescer nele. Irmão, é só para quem tem fé. Essa palavra é só para quem tem fé. Porque quem não crê em Deus acha isso loucura. Quem não crê na palavra acha isso loucura. Mas Deus está dizendo assim: loucura para o mundo, mas eu vim confundir as coisas
sábias que o mundo acha que é sábio do jeito dele. Eu vim confundir com um negócio chamado a loucura da pregação da cruz, a loucura do evangelho, a loucura de algo que é do meu coração para o coração de vocês. É o que vocês nem imaginam. Prepare-se como homem. Você pode dizer para quem está do seu lado: se prepare. Misericórdia. Não, vai preparar mesmo você, irmão. Buscar Deus. É buscar Deus. No meio da provação, no meio da tribulação, da enfermidade, da situação catastrófica, muitas vezes a gente quer respostas diante das circunstâncias da vida, sem sabermos nada sobre o autor da vida. Meu irmão, deixa eu ler essa frase de novo. Muitas vezes nós queremos respostas sobre circunstâncias na nossa vida, sem sabermos nada sobre o autor e o sustentador da vida. A gente se fecha tanto na nossa dor, e aos nossos olhos com razão. Mas Deus está dizendo assim: essa dor é uma preparação para o que eu vou fazer com você. E por que foi a dor? Não tem resposta. Não tem resposta porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. Você tem? Ninguém tem. Por que está acontecendo isso? Não sei. Mas eu prefiro acreditar numa coisa, irmão. Ó. Eu prefiro acreditar numa coisa: que Deus é soberano e que Deus está no governo da minha vida. Que Deus é soberano e Ele está no governo da nossa vida. Todo mundo conhecia a causa de Jó. Todo mundo conhecia o que ele estava passando. Deixa eu dizer para você uma coisa. Todo mundo conhecia a dor de Jó. Mas Deus é muito maior do que a dor pessoal de Jó. Deus é muito maior do que a sua dor, meu irmão. Deus é muito maior do que a sua decepção, minha irmã. Deus é muito maior do que a sua angústia, meu querido. O Senhor quer que você possa entender isso nessa noite. Deus está dando uma oportunidade para uma nova história acontecer na sua vida. Irmão, quando você lê em casa, porque vê só, quantas vezes eu estou falando isso para você ler em casa. Quando você lê em casa, o capítulo 38 em diante, você vai ver o que Jó aprendeu na sua intimidade com Deus. Sabe uma das lições que eu aprendo com Jó? Não é sobre o porquê as coisas acontecem, mas quem está no controle de todas as coisas. Lembre que o tema dessa mensagem é superando aquilo que eu acho que é impossível. Escuta, irmão. O plano de Deus, Ele permite que Jó passe essa dor. 10 filhos, sua saúde, suas finanças, sua vida por completo. Deus vai começar a abrir um novo caminho na vida de Jó de forma diferente. Quando você lê Jó capítulo 42, você vai ver o seguinte: sei que podes, aqui é Jó falando, sei que podes todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse? Quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu desconhecia. Tu disseste: agora escute, e eu falarei. Eu farei as perguntas e você me responderá. Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pastor, o que é isso? O que é isso?
olha o que Deus permitiu que acontecesse com ele. Mas na medida que Jó rasga a sua veste, raspa a sua cabeça, se mergulha na adoração a Deus, Deus estava trabalhando de tal maneira que Jó viesse a conhecer Deus como ele nunca conhecia antes. Ei, circunstâncias adversas da nossa vida é um caminho aberto para que eu e você venha conhecer Deus como nós nunca conhecemos antes. Que você tenha experiência com Deus que você nunca teve antes, diante da sua dor. Sabe por quê? Porque vai ser aí que você vai dizer assim: o Deus é o meu refúgio e minha fortaleza mesmo. Porque olha, se não fosse Deus eu não estaria aqui. Deus me deu mais força para mais um dia. Eu estou conhecendo esse Deus, eu estou tendo experiência com esse Deus, eu estou buscando esse Deus, eu estou fazendo propósito, eu estou orando, eu estou clamando. Escute, essa dor que você pode carregar no seu coração, Deus vai amenizá-la a cada dia, à medida que você mergulhar no seu relacionamento com Ele. Jó era um cara religioso. Agora você bateu, pastor. Era um cara religioso. Ele vai dizer que ele conhecia Deus de ouvir falar. Religioso é aquele que escuta, mas não tem relacionamento. Mas mesmo um religioso, Deus é quem vai dar testemunho da vida dele, irmão. Mas agora vê só, olha o que Deus permite que ele passe. Olha o tamanho do amor de Deus para com Jó. Pastor, olha o tamanho do amor de Deus para com Jó. Deus não tirou a vida dele, ele passou por tudo aquilo. À medida que ele mergulhava em Deus, o Senhor trabalhava no coração. À medida que ele perguntava, Deus ficava calado, até a hora que Deus disse assim: agora chegou. Irmão, agora é a hora de um novo começo. Agora é a hora de um novo caminhar. Agora é a hora de um novo tempo. Agora é uma hora de um relacionamento diferente com Deus. Prepara-te. Essa é a preparação, irmão. Do mergulhar, da adoração, do render, do aprender, do buscar, do derramar lágrimas, do ser fortalecido por Ele. Essa é a hora. Antes eu te conhecia, eu ouvi falar, antes eu era religioso. Agora eu tenho experiência. Agora eu tenho experiência. Agora meus olhos te veem. Agora eu não conheço de ouvir falar, eu conheço de andar com o Senhor. Eu conheço de andar, eu conheço o Senhor, de caminhar, de ter experiência. Porque se não fosse a experiência com Deus diante da dor, onde você poderia estar? Mas Deus está te livrando, Deus está te fortalecendo, você está caminhando, você está andando. Agora escute, fique de pé, irmão. Se você crê nessa palavra, fique de pé. Sabe o que é a conclusão? Sabe o que é a conclusão? É como vai terminar a vida de Jó. Irmão, começar bem e terminar mal é péssimo. Começar bem e terminar bem é o alvo. Agora, quando eu começo mal e termino bem, aí é misericórdia de Deus. Olha como é que vai terminar a vida de Jó. Olha, Jó capítulo 42, a partir do versículo 10. Depois Jó orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe trouxe restauração. Olha como é que vai terminar a vida dele. E lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido, celebraram com ele um banquete. Agora ele estava curado, havia sido restituído. Eles expressaram condolências e consolaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e a cada um lhe deu uma peça de prata e um anel. Irmão, lê comigo agora, a partir de aqui, ó. Então, próximo slide. Então, lê comigo, vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Então o Senhor abençoou o final da vida de Jó. Mas este teve 14.000, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. A primeira filha deu o nome de Gemima, a
segunda, Késia, a terceira de Queren. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E o seu pai deu herança com seus irmãos. Veja, então ele teve filhos e filhas. Olha como é que vai terminar a vida de Jó. Depois disso, Jó viveu quarta geração. Por fim, Jó morreu em idade muito avançada. Você não vai nem aplaudir a Jesus por conta dessa palavra? Porque o que vai importar no final é como você vai terminar. E o seu final não é o seu presente. O seu final não é o que você vive hoje. O seu final não são os seus dias de dor. Não, esse dia de dor, irmão, a gente está se comovendo, a gente ora, a gente conversa, nós ficamos ali trazendo um consolo, mas escute. É tempo de mergulhar em Deus, buscar intimidade com Ele, buscar força para que você venha superar aquilo que você acha que é impossível. Esse novo tempo que você acha que pode ser impossível para você, Deus está dizendo: é possível, eu estou com você. E não vai terminar como você acha que termina. Termina quando eu digo. O game over é só quando Deus, o apito final é só quando Deus apita, irmão. É só quando Deus disse que acabou. E da forma como Ele disse que acabou. Deus restituiu família, restituiu os filhos. A mulher era a mesma. Calma. TCM era a mesma. Os filhos, outros. As filhas, outras. A fortuna em dobro. Em dobro. E a vida? 4 gerações. 4 gerações. E os filhos, os netos, os bisnetos e os tata. Jó enxergou todos eles. E tudo isso, um homem diferente. Um homem que teve um relacionamento diferente com Deus. É isso que eu ministro sobre a sua vida. Uma intimidade com Deus diferente sobre você, que vai perdurar em gerações, que vai resplandecer por gerações, em nome de Jesus. E quem crê diz...